Olá a todos, esse é o segundo vídeo do nosso capítulo 4, que a gente está falando sobre filtros passivos para radiofrequência. No primeiro vídeo, de forma muito breve, a gente explicou a teoria por detrás dos filtros passivos, ativos, digitais, sendo que o nosso foco são os filtros passivos, especialmente aqueles que empregam circuitos reativos, como indutores e capacitores. Explicamos a questão de como a ressonância série paralela é empregada aqui para conseguir esse processo de filtragem, os tipos de filtros, passa baixa, passa alta, passa banda e rejeita banda. E nele nós concluímos apontando para os principais tipos de filtros clássicos, que seriam os filtros de Butterworth, Chebyshev e talvez Bessel, especialmente para a área de telecomunicações. E agora, nessa parte 2, é quando nós vamos começar a falar mais especificamente sobre esses filtros, começando justamente pelo filtro de Butterworth. O filtro de Butterworth, tido como um dos mais clássicos, ele é caracterizado por uma banda de passagem plana, e uma banda de transição relativamente acentuada. Essa relativamente depende de qual filtro. A gente daqui a pouco vai estabelecer uma comparação, como por exemplo, entre Butterworth e Chebyshev, vai ver que o Chebyshev ele consegue acentuar de maneira mais acelerada do que o Butterworth. Mas por hora é um dos filtros mais utilizados, tem uma banda de transição relativamente boa, acentuada, ela é caracterizada pela banda de passagem plana e é provavelmente um dos filtros mais utilizados. Não o mais, mas sim um dos mais. Matematicamente, ele é caracterizado por essa função daqui, onde essa curva daqui, ou seja, de atenuação em escala dB, por isso que a gente vê aqui ó, 10 log, 10 porque isso aqui é espectro de potência, em RF, como a gente já disse, a gente trabalha mais com sinais de potência, não só de tensão, se fosse tensão isso aqui seria 20 log na base 10 dessa função aqui de transferência. Então aqui eu tenho atenuação e aqui eu tenho frequência. E aqui é a equação de Butterworth. A equação de Butterworth ela é caracterizada por essa que é a variável independente, ômega, né, frequência, que é esse eixo daqui, ômega c, que é uma constante, que é esta variável daqui, ou seja, aquela que está 3 dB abaixo da banda de passagem, que idealmente vale zero. Então, ômega c é uma constante, e n é o que a gente chama de ordem do filtro, ou número de elementos reativos que a gente vai utilizar no filtro, alguma coisa assim nesse sentido. Tá? Então, para a gente entender como que a gente aplica os filtros de Butterworth, ou a teoria de Butterworth, para construir um filtro prático, passivo, em RF, existe uma sequência de passos. Ao invés de ir diretamente explicando essa sequência de passos, talvez eu prefira fazer a ordem contrária, que é começando de um exemplo, aqui nós temos o exemplo de um filtro, para depois ilustrar como aqueles passos são aplicados. Então vamos direto para o exemplo. O exemplo aqui nos diz: projete um filtro, passa baixas. Lembrando aquilo que eu disse no vídeo 1, a gente sempre começa por um projeto de filtro passa baixas, porque a partir do filtro passa baixa, a gente naturalmente consegue derivar outros filtros, seja através de associação, série paralelo, ou através de outros artifícios, conforme a gente vai ver mais à frente aqui nesse vídeo ainda hoje. Mas vamos lá, voltando aqui, projete um filtro passa baixos, está o quê? A sua frequência de corte, ou ômega c no caso ali, tá? Existe a diferença entre ômega e F. F é dada em Hz, ômega é dada em radianos por segundo. Ômega, ela é 2πf, ok? Mas enfim, isso aqui não diz muita, não faz muita diferença aqui não. Ele está falando que a minha frequência de corte tem que estar aproximadamente em 35 MHz. Ele fala que a partir de 105 MHz, ele quer uma atenuação de pelo menos 60 dB. E esclarece também que a resistência de fonte é de 50 ohms e a resistência de carga é de 500 ohms. Então, para a gente entender, vamos lá tentar desenhar a resposta em frequência desse filtro daqui, ou pelo menos esboçar ela antes de sair aplicando qualquer forma de teoria. Então, enfim, a resposta em frequência desejada para o meu filtro, ou seja, é um filtro passa baixa, então ele tem essa característica aqui. Teoricamente, isso daqui é 0 dB, teoricamente. E teoricamente, 3 dB abaixo disso daqui, ou seja, menos 3 dB. E o menos 3 dB em escala linear é aproximadamente 0,7. Eu tenho o valor de 35 MHz. Então, isso aqui é dado em Hz. Tá? Ou melhor dizendo, vamos colocar já na escala de megahertz. E o exercício também nos sugere que, a partir de 105 MHz,
eu tenho uma atenuação de pelo menos 60 dB. Ou seja, então isso daqui é menos 60 dB. Significa que de todas as frequências daqui para frente, eu estou garantindo uma atenuação mínima de pelo menos 60 dB. Tá? Bem, se a gente for ver 60 dB é um valor muito, muito pequeno. Então, 60 dB seria equivalente a menos 60 dividido por 10. Nós temos uma escala de potência. Então, aqui eu digitei errado, aqui é menos 60 dB dividido por 10. Isso daqui equivale, se um sinal seu, por exemplo, tinha na entrada do seu filtro 1 volt, ou 1 watt, ou 1 miliwatt, melhor dizendo, vamos falar em watt porque é potência, né? Nós estamos aqui utilizando a escala dividido por 10, não por 20. Se fosse tensão aqui seria 20, ou se fosse corrente, por exemplo. Mas aqui é 10. Ou seja, se no meu sistema entra 1 watt, vai sair dele 1 microwatt. Todo o resto o seu filtro é capaz de absorver. Bem, mas é um filtro de 60 dB, é um senhor filtro. Mas enfim, é isso aqui que é o que é requisitado aqui, nenhuma informação a mais, a não ser que ele declara que aqui você tem seu estágio anterior, que é o estágio que te provê o seu sinal. O seu estágio anterior ele tem uma impedância de saída, conforme esclarecida ali, de 50 ohms. Nesse ponto aqui é o ponto que eu vou inserir o meu filtro. Eu ainda não calculei. E logo depois dele eu tenho o meu próximo estágio, onde o autor do exercício deixa claro que a impedância de entrada do próximo estágio, no caso, é puramente resistiva e vale 500 ohms. Essa é a questão posta no exercício. Ok. Então agora vamos para os procedimentos que nos cabem. Vamos começar do passo 1. Tentei elucidar isso aqui na forma de passos. A primeira coisa a se fazer é se encontrar a ordem do filtro. Tá? Para isso você vai recorrer a tabelas características ou a gráficos característicos. Ele fala da relação F sobre FC. O que é a relação F sobre FC? Ou seja, é a frequência da banda de rejeição sobre a frequência de corte. No caso aqui específico, as suas frequências de relação elas são dadas por esses dois valores aqui, ó. Ou seja, deixa eu pegar aqui o exemplo, ou seja, 105, que é a frequência, ou seja, F sobre FC, é a mesma coisa do que a frequência característica na banda de rejeição, ou seja, minha banda de rejeição começa a atender os meus requerimentos, que era 60 dB a partir de 105, e minha frequência de corte é 35 MHz. Por sorte minha, isso aqui vai dar um número inteiro. 3. Ok? 3. Tá? Bem, vamos lá. Aí, de posse deste valor aqui, voltemos para os gráficos. Então, esse aqui está os gráficos do passo 1. Lembrando que esse gráfico vale só para Butterworth. Então eu venho aqui no meu gráfico, eu vou dar uma amplificada nele, um zoom nele artificial aqui, trazer ele aqui para frente. Ok, trouxe ele aqui para frente, ótimo. É essa relação aqui que eu procuro ela. Aliás, vou fazer melhor. Vou abrir uma nova tela e vou ver que a minha frequência de relação aqui de referência, ela está nesse eixo daqui, que é 3, ou seja, essa reta daqui. Se não der o número inteiro, tudo bem, não tem problema. Se desse, por exemplo, 2,5, marca aqui. Se desse 2,7, que marcasse aqui. Mas no meu caso caiu em 3, ou seja, a reta já estava aqui para auxiliar, então está muito fácil. Ótimo. A outra relação que eu tenho que pegar, qual que é a atenuação desejada? 60 dB. Então, também ela está aqui marcada, por sorte. Então aqui eu pego 60 dB. Ótimo. Agora eu vejo as curvas que estão abaixo dessa reta. Ok? Veja as curvas que estão abaixo dessa reta. Essa curva aqui, para esse ponto, ó, essa curva aqui de N, isso daqui é um N, ó, N igual a 6, N igual a 5 e por aí vai. Ela está aqui, infelizmente, acima da reta. Ou seja, a primeira curva que está logo abaixo da reta é a curva de N igual a 7. Ou seja, já descobri a quantidade de elementos reativos, ou seja, eu tenho 7 elementos reativos. Ou 4 capacitores e 3 indutores, ou 4 indutores e 3 capacitores, vice-versa.
para tentar conseguir aquela banda de transição para essa atenuação aqui desejada. Ou seja, quanto menor a atenuação, menor a quantidade de elementos, porém pior é o filtro. Já o contrário, quanto maior a atenuação, maior a quantidade de elementos necessários para prover aquela atenuação, como era esperado. Ótimo, então no meu primeiro passo, eu faço essa designação aqui de quantidade de elementos reativos que eu tenho que colocar no meu sistema para que ele possa atender os requerimentos do seu filtro. Ok, passo 2. Já no passo 2, eu já tenho que descobrir a relação de proporção entre indutores e capacitores que eu vou utilizar para desenhar o meu circuito. Aqui existe uma tabela. Essa tabela a gente pode encontrar em outros softwares, outras referências. Eu peguei a tabela lá do Boric. Nessa tabela, a primeira coisa que nós temos que identificar é o N. Eu já sei que o meu N vale 7, ou seja, aqui está a região da tabela que me interessa, N igual a 7. Com base do N igual a 7, reparem quantos elementos reativos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, até 7 elementos reativos. Se você precisar de uma atenuação muito grande, que não esteja prevista aqui nessa tabela, ou seja, N igual a 8, N igual a 9, a gente recomenda a utilização de um software específico. O ADS, por exemplo, faz isso. Mas geralmente a utilização de filtros dessa ordem de grandeza até 7 é mais que suficiente na maior parte dos projetos. Na maior parte dos projetos geralmente está na ordem de 3, 4, 5, mas varia muito de projeto. Mas enfim, vamos pegar esta tabela daqui. Novamente eu vou trazer ela para o Paint para poder dar um zoom bom nela. Ok, estou trazendo ela aqui para o Paint. Deixa eu tentar dar um zoom razoável aqui nela. Ok, consegui. Vou pegar só a parte que me interessa. Ou seja, já sei que a ordem do meu circuito é 7. Então é esse daqui que me interessa. Todos os outros não me interessam. E agora tem duas formas de eu avaliar essa tabela. Aqui, conforme a gente pode perceber, talvez não seja tão claro, ele coloca na segunda coluna a relação RS sobre RL ou RL sobre RS. Lembrando que o nosso RS, se a gente for ver aqui, RS, esse daqui é meu RS, ó. RS. E esse é o meu RL, ou seja, resistência de carga. Esse aqui é carga. E esse daqui é fonte, S de source, L de load, carga. Ok, então é 50 sobre 500 ou 500 sobre 50. Se eu fosse pegar, por exemplo, a relação 500 sobre 50 dá 10, 500 sobre 50 dá 10, ótimo. Aí eu venho aqui e procuro a relação de 10. Observem que eu não achei, tem a relação de 0.9, 0.8, 0.7, blá 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 blá, e até eventualmente é infinita, mas não tem. Então a relação RL sobre RS não me foi favorável. Vou utilizar a contrária, ou seja, RS sobre RL, que vai dar 0,1. Ok, 0,1. Temos a relação de 0,1 ou a mais próxima possível dela? Temos essa daqui, ó. 0,1. Então a relação entre o meu capacitor C1 em relação ao meu indutor L2 é essa daqui. Enquanto C1 pode valer 2,2 unidades, a outra deve valer 0,06 unidades. Lembrando que essa tabela aqui, ela considera que você tem uma resistência de carga de 1 ohm, o que não é nossa realidade. E também não é um problema para nós, uma vez que isso daqui é a relação de proporção entre os elementos reativos. O que quer dizer? Quer dizer que o meu capacitor, que ele chama aqui de C1, ele vale 2,257, ele é 0,067, ele é cerca de 33 vezes maior do que o indutor L2, e assim por diante. Já o meu indutor L2, ele é aproximadamente, aqui deve dar, sei lá, umas 18 vezes. Ela é 18 vezes menor do que o meu capacitor C3, e assim por diante. Ótimo. Então a minha relação de proporcionalidade entre os componentes reativos é dada por essa linha aqui da tabela que eu acabei de designar. Esse seria o passo 2. Vamos agora para o passo 3. O passo 3 ele mostra como que tem que ser o desenho do teu circuito, a configuração física, o arranjo físico dos elementos que o compõem. Ótimo.
Lembrando que aqui nós temos duas opções. Qual relação você utilizou? RS sobre RL ou RL sobre RS? No nosso caso, nós utilizamos a segunda relação, RL sobre RS. Não, perdão, foi RS sobre RL, foi a primeira. Ótimo, então aqui ele mostra qual que é a configuração para um circuito com 4 elementos reativos e 7 elementos reativos. A partir daí você pode extrapolar as outras configurações para 5, 6, 8, 3 ou 2 elementos reativos. Observem que a grande diferença é que na relação RS sobre RL, logo depois da resistência de fonte, a gente começa com o capacitor em paralelo. Já na outra configuração é o contrário. Eu começo com o elemento em série, não é em paralelo, e não é com o capacitor, é o indutor. Logo depois disso, a gente começa a fazer revezamentos, ou seja, se esse começou com o capacitor em paralelo, esse é o elemento contrário, ou seja, o contrário do capacitor é o indutor e o contrário de paralelo é série. E assim a gente começa a alternar com essas configurações até que a quantidade de elementos seja aquela correspondente a seu N. Então, N igual a 4. Então, tem 1, 2, 3, 4 elementos reativos. Ou seja, para mim desenhar aqui, eventualmente, o N igual a 5, então como que eu deveria fazer? Simplesmente, eu considero aquela relação RS sobre RL, então desenho a fonte. Se a relação que eu achei na tabela é RS sobre RL, aí eu sei que eu tenho a minha resistência de fonte. E nesse caso aqui específico, só relembrando, quando RS sobre RL, eu começo com um capacitor em paralelo. Aqui eu estou dando só um exemplo, considerando o caso que não foi visto naquele slide, mas eu estou extrapolando. O caso de N igual a 5, ou seja, começo com o capacitor, depois eu sei que eu tenho que vir com o indutor, ou seja, já tenho 2 elementos reativos, eu tenho que chegar a 5. Próximo elemento, novamente, um capacitor, ou seja, 3 elementos reativos. Outro indutor, 4 elementos reativos, e aqui eu tenho o 5º elemento reativo, chegando assim a ordem de N igual a 5. E logo em seguida eu coloco a minha resistência de carga. Ótimo. Com base nessa generalização, eu posso desenhar a configuração do meu circuito. E a configuração do meu circuito é essa. Vou desenhar aqui novamente, não vou aproveitar o desenho do anterior, vou desenhar em preto. E vamos lá. Ou seja, eu tenho meu estágio anterior, que me traz um sinal, né? Sei que a impedância de saída dele, conforme já estabelecido anteriormente, é de 50 ohms. E já que eu estou utilizando a relação RS sobre RL, então eu começo com um capacitor, que é esse capacitor aqui, pessoal. Ó. É o capacitor C1. Esse daqui é o C1. C1. Então aqui está o capacitor. Depois eu tenho o elemento contrário, em configuração contrária, ou seja, aqui eu tenho o indutor, que é esse indutor que ele chama de L2. Ótimo. Depois eu vou fazendo as alternâncias. Capacitor. Lembrando que o meu N é 7, então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, esse indutor aqui está sendo difícil, hein? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E depois do 7, eu tenho a minha resistência de carga, que conforme prenunciado pelo exercício é de 500 ohms. Ok. Então, esse capacitor aqui, ele seria C3, C5 e C7, conforme se vê na coluna da tabela de Butterworth. Enquanto esses seriam os indutores L2, L4 e L6. Ótimo. E aqui eu tenho os valores normalizados, ou seja, eles estão considerando que a minha resistência de carga é de 1 ohm, o que não é verdade. A minha resistência de carga ela é de 500 ohms. Eu ainda tenho que levar em consideração quais são algumas frequências para poder escalonar novamente esses valores de capacitância e indutância para o valor correto. E esse é justamente o passo 3, então, seria desenhar o circuito.
E o último passo seria achar os valores verdadeiros de capacitância e indutância que se apliquem ao nosso exemplo. Então, quando é um caso de um capacitor, a gente deve aplicar essa fórmula daqui. Então, vamos lá. Estou copiando e colando ela aqui. Vamos aqui, vamos passar ela para cá. Ótimo. Então, vamos fazer aqui o primeiro caso de capacitância e depois apliquemos também para o segundo caso de indutância e depois disso é possível fazer a generalização. Então aqui eu tenho a fórmula da indutância, de tal forma que os senhores e senhoras possam reproduzir os demais elementos aí no conforto de suas casas. Mas vamos lá. Nesse caso aqui específico, vamos achar o valor para C1. Lembrando que para achar C3, C5 e C7 é exatamente o mesmo procedimento. Para achar o valor real de C1 para as condições do nosso problema, eu tenho que pegar o valor de Cn, que no caso aqui é esse valor aqui do capacitor C1 normalizado. De quanto era o valor dele? 2,257 dividido por 2π vezes a frequência de corte, que no nosso caso é 35 mega, ou seja, vezes 10 a mais 6, vezes a minha resistência de carga. A minha resistência de carga ela é de 500 ohms. Ok, basta agora calcularmos essa fórmula que nós teremos o valor final de capacitância que se aplica ao meu problema aqui. Então vamos lá, só a título meramente ilustrativo, eu sei que qualquer calculadora aí boa seria capaz de fazer esse cálculo, mas de qualquer forma vamos fazer ele aqui. 2,257 dividido por 2 vezes π vezes 35 E a mais 6, ou seja, 35 milhões, vezes 500. Ótimo. Então aqui eu tenho o meu valor. O meu valor deu de 20, ou 2,052 E a menos 12, ou se você preferir chamar, você pode chamar de 20,5 E a 12. 20,5 E a 12, no caso aqui, estamos no MATLAB, então. E a 12 aqui seria o quê? Pico. Pico, por se tratar de capacitância, Faraday. Aqui é uma vírgula, tá? Ou seja, eu posso ter condições de afirmar agora que esse é um capacitor de 20,5 picofarads. Ótimo! Já é o início do meu filtro. Vou repetir o mesmo procedimento para todos esses capacitores, tomando cuidado de trocar só isso daqui. No caso do C3, quanto que valeria o C3? O C3 eu teria que substituir, no lugar do 2,257, eu substituiria por 10,7. Ótimo. E para indutância? Raciocínio análogo. Tá? Praticamente o mesmo, muda só a fórmula. Mas vamos fazer o primeiro valor de indutância. Ótimo. Então o valor de indutância é RL, ou seja, 500 vezes o valor de indutância de referência normalizado. No caso aqui eu estou pegando o L2. O meu L2 aqui, quanto que ele valeu? 0,067, ou seja, 0,067. Ótimo. Dividido por 2 vezes. Vamos aproveitar. Dividido por isso. Ótimo. 2 vezes π vezes a frequência de corte. Novamente, voltemos ao MATLAB, só para executar esse cálculo daqui. Vou me aproveitar aqui já de algumas digitações. É 500 vezes 0,067.
dividido por 2πf. Ou seja, esse daqui é um indutor de 0,15 microhenry, ou 1,5 e a menos 7. Tá? Prefiro melhor dizer que isso daqui é um indutor de 0,15 microhenry. Então, significa que este cara daqui é igual a 0,15, arredondando, microhenry. Ótimo. Raciocínio análogo se estabelece para esses outros dois indutores. Ao final da aplicação de todos esses cálculos, eu já tenho concluído o projeto do meu filtro. E é esse que é teu filtro passa baixa, que teria condições de estabelecer esses requerimentos de projeto. Na nossa prática, a gente vai justamente fazer um projeto similar a esse daqui e averiguar se de fato o comportamento em resposta e frequência dele consegue atender aos desígnios de projeto, ok? Mas isso é motivo para a gente tratar na aula prática. Aqui nós estamos dando esforço mais no conteúdo teórico. Bem, voltemos aos nossos slides. Então o circuito aqui, que tem aqueles 7 elementos reativos, tá? É esse que a gente vê aqui nessa figura aqui, ó. Todo esse circuito daqui, ele deve ser introduzido aqui nesta região daqui. Ótimo. Bem, voltando agora aos nossos slides. Vamos considerar. Então, o procedimento são esses 4 passos, tá, que estão registrados aqui em vídeo. Agora, vamos considerar um outro tipo de filtro, o Chebyshev. Chebyshev, na verdade, existem 2 tipos dele. A gente chama tradicionalmente de tipo 1 e tipo 2. Aqui talvez não interesse tanto, mas o tipo 1, geralmente, um deles ele tem a banda de passagem plana e a banda de rejeição com ripple, e o outro é contrário a isso. No caso aqui, nós estamos pegando um filtro que ele tem um ripple na banda de passagem. Olha aqui, ó, tá vendo que ele tem um ripple na banda de passagem? Na banda de rejeição dele, embora não seja mostrado aqui, ele tradicionalmente ele é um pouco mais plano. Mas a vantagem do Chebyshev, olha que a gente percebe a comparação do Chebyshev com o Butterworth. O Chebyshev, geralmente, ele tem uma banda de transição mais estreita, ele decai mais. Isso é algo muito positivo. O lado ruim, talvez ruim, né, depende da aplicação, é que ele oscila na banda de passagem, enquanto o Butterworth não oscila na banda de passagem. Geralmente, nem sempre, tá? Às vezes o Chebyshev ele exige menos elementos reativos do que o Butterworth. Se a sua aplicação ela é tolerante a esses ripples aqui na banda de passagem ou na banda de rejeição, ela é um forte candidato e é também um dos filtros mais utilizados junto com o Butterworth. Assim como no Butterworth eu tinha equação lá que era capaz de reproduzir essa curva aqui do filtro, eu também tenho equação para o Chebyshev, embora ela seja bem mais complexa do que a gente consegue perceber lá para o Butterworth. A equação do Chebyshev é a amplitude de atenuação do teu filtro em escala de potência, ela é dado por 1 mais epsilon ao quadrado, a fórmula do epsilon é dada por essa equação daqui, epsilon que é igual a 10 elevado a RB, R é o ripple tolerável na banda de passagem, geralmente ele é dado em escala dB, pode ser 1, meio, 2, conforme a gente vai ver mais à frente. Mas esse epsilon é uma função matemática que está associada ao ripple aceitável máximo aqui nessa banda de passagem. Enfim, epsilon elevado ao quadrado, lembrando que epsilon é essa função daqui, mais um polinômio c, que também é elevado ao quadrado, mas ele depende da ordem. Isso daqui é a ordem do seu filtro. Se o seu filtro tem ordem 2, ordem 3, ordem 4. Observem que para cada ordem eu tenho um polinômio diferente. E esse meu polinômio aqui está associado a coeficientes, por exemplo, de ordem 6, 32, 48, 18, e é um valor de referência, que é esse ômega sobre ômega c. O ômega sobre ômega c, no caso aqui o ômega sobre ômega c', ele também está associado, ômega sobre ômega c' é igual a ômega, que é a minha variável independente, ou seja, esse eixo aqui, ômega c, que é a minha frequência de corte, que é essa frequência que eu vejo aqui também, mais o cosseno hiperbólico de b. E b, por sua vez, é outra função que está associada com a ordem do filtro, assim como esse polinômio também estava associado à ordem do filtro,
arco cosseno hiperbólico de 1 sobre epsilon, que é essa variável daqui. É essa variável aqui. Ou seja, depois que eu acho esse ômega sobre ômega C', eu ainda tenho que pegar ele, jogar na equação, tá? No polinômio, para depois isso aqui virar uma constante e aí sim eu poder utilizar. Enfim, é uma sequência de equações, né? Não é muito complexo, mas também não dá para chamar de trivial. De qualquer forma, isso daqui é mais ou menos ilustrativo. A gente não precisa dessa equação quando a gente tem a nossa posse, os gráficos de relação de ordem e as tabelas de relação de proporção entre os componentes reativos, que é o nosso caso aqui. Primeiro, ao contrário de Butterworth, onde eu só tinha uma opção aqui de gráfico, que é essa opção daqui, porque ele não tem Ripple, ele só fala, olha, estabeleça a largura da banda de transição, que é essa daqui, que é aquela relação F sobre FC, me conta qual que é a atenuação mínima que você quer, que eu já te dou a ordem dos componentes. Já no Chebyshev, a coisa é um pouco diferente. Além de ter que inserir todas essas informações, eu tenho que escolher entre o gráfico cujo Ripple é pequeno ou cujo Ripple é maior. A gente viu que a função de Chebyshev ela depende do Ripple através daquela função epsilon. Ok, tudo bem, natural, tá? E até agora nada de mais difícil. A não ser o fato que nós temos 4 funções. Depois de escolhido aqui qual que é a ordem com base no Ripple desejado, novamente você escolhe a tabela, e as tabelas agora estão associadas também ao Ripple escolhido, então esse conjunto de tabelas está associado a um Ripple na banda de passagem de 0.01 dB, assim como essas outras tabelas estão associadas a um outro Ripple de 0.1, e assim sucessivamente. Daqui a pouco a gente faz um exemplo e vê qual a forma de aplicar isso daqui. Depois, por fim, se aplica aquelas mesmas equações de normalização, e por aí vai. Vamos pegar aqui o exemplo. Além de ser as mesmas equações, vale ressaltar que a arquitetura também é exatamente a mesma. A arquitetura é essa daqui. Tanto para Butterworth, quanto para Chebyshev, quanto também para Bessel, como veremos mais à frente. Voltemos aqui então ao nosso exemplo. Se a gente for parar para ler o exemplo com calma, a gente vai ver que ele é muito parecido, que ele tem praticamente os mesmos requerimentos do anterior, ou seja, frequência de corte de 35 MHz, ele quer uma atenuação de 60 dB a partir de 105 MHz, tem as mesmas resistências de fonte de carga. O que aparece de novidade aqui é a designação de um Ripple. Conforme a gente disse, esse tipo de Chebyshev aqui, ele tem um Ripple na banda de passagem. Só isso que aparece. Então vamos resolver novamente isso daqui, ou pelo menos dar a introdução à resolução dele, para que depois ele possa ser concluído pelos senhores que nos veem e nos ouvem. Então vamos lá, vamos seguir o procedimento. Passo 1, escolha a ordem do filtro. Deixa eu só recordar que eu já esqueci, hein? A ordem é o Ripple aqui é de 0.5. Ok. Sendo de 0.5, é esse que é o Ripple aqui, e é essa que é a tabela que eu tenho que analisar. Então, vamos lá. Peguei, abri. A relação lá da banda de transição, conforme a gente já calculou no exemplo anterior, é de 105 sobre 35, que vai dar 3. Deixa eu engrossar o traço. Dá 3. Saiu meio torto aqui. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Saiu meio torto. Ó. Agora vou tentar fazer mais reto. Para não prejudicar tanto. Ok. Continua sendo os mesmos requerimentos, 60. Olha que coisa interessante. Antes era pelo menos 7 elementos para conseguir atender os requerimentos do meu filtro. Reparem com agora que com 5 eu consigo atender. Ou seja, economizei 2 elementos reativos, um capacitor e um indutor. Às vezes isso é importante. Tá? Às vezes, dependendo do teu filtro, o indutor pode custar muito caro. O capacitor às vezes nem tanto, mas o indutor geralmente ele é um componente que, dependendo do requerimento dele, ele dá mais dor de cabeça do que o capacitor. Especialmente para configuração física, de indutância mútua e por aí vai. Então esse cara não precisa de 7, ele precisa de 5. 5 componentes, eu estou muito próximo de atender aos requerimentos do meu sistema. Ótimo! Se é 5 componentes, então agora eu tenho que ir lá para a minha tabela. Aqui, lembrando, nós estamos na tabela de 0.1 dB. Então aqui eu estou na tabela de 0.5 para Chebyshev. E agora eu vou para de 5. Ok, ótimo. Vou pegar a tabela de 5, de ordem 5, para Ripple de 0.5. Vou trazer ela para cá.
e vou tirar as partes que não me interessam, que é a ordem 6 e 7 no caso daquela tabela. Não me interessa. Ok. Eu vou vir para cá. Vejo novamente a relação RS sobre RL, tá? E por aí vai. Ou RL sobre RS. No caso, a gente viu que a relação que a gente consegue encontrar nessa tabela daqui é RS sobre RL, e ela vale, no caso, 0,1. Então, essa daqui. Ótimo. Então, aqui eu tenho um componente, um capacitor, dois componentes, que seria o indutor, três componentes, que seria outro capacitor, quatro componentes, que seria um outro indutor, e o quinto e último componente, que seria um capacitor. Ótimo! E a razão de proporção entre eles. Então agora eu posso desenhar o meu circuito. Desenho aqui a minha fonte, que representa o sinal vindo da etapa anterior. A impedância de saída da etapa anterior, que conforme a gente já viu no enunciado é 50. E como agora eu estou usando a relação de RS sobre RL, eu devo começar com um capacitor em paralelo, que seria esse C1. Um indutor em série, aqui está o meu indutor, que mais parece um resistor, seguido com a alternância entre capacitores e indutores. Outro capacitor, outro indutor, outro capacitor. E aqui minha resistência de 500. Então está aqui os meus 5 elementos reativos. Está aqui a designação deles. Esse cara daqui é o C1, esse cara aqui é o C3, esse cara aqui é o C5, esse cara aqui é o L2, esse cara aqui é L4, nesta linha aqui da tabela. Ótimo. Agora eu vou aplicar as mesmas fórmulas lá de escalonamento para tentar aplicar esta relação à resolução do meu enunciado. Então estou pegando elas aqui. Estou trazendo para cá. Ótimo. E assim como eu fiz no exemplo anterior, vou fazer as duas primeiras. A primeira de indutância e a primeira de capacitância. Então, a minha primeira capacitância, que é essa daqui, o valor de proporção entre ela é 9,556 dividido por 2 π 35 vezes 10 a 6 vezes a minha resistência de carga, que é 500. Já é só resolver, e conforme a gente já fez anteriormente no exemplo, da aula de hoje, o mesmo eu faço aqui. Meu RL, que é 500, vezes a minha indutância de referência, que é essa daqui, e essa daqui é 0,153 dividido por 2 π 35 vezes 10 a mais 6. Ótimo! E assim sucessivamente. Desta forma, a gente consegue fazer um filtro que tem ondulação máxima de até 0,5 dB, que ele cai até menos 3 dB em 35 MHz, e a partir de 105 MHz, esse meu filtro, ele tem esse meu filtro aqui, que está o 105, tá? Ele tem uma atenuação de 60 dB. Ou seja, todas as frequências acima de 105 MHz têm atenuação maior ou igual a 60 dB. Ótimo. E assim eu concluo o filtro também de Chebyshev. Observem que
para as mesmas configurações, ele gastou menos componente. Então, se eu utilizasse 7 componentes, a exemplo do que eu utilizei lá no Butterwolf, essa banda de transição ia ser mais estreita, ou seja, meu filtro ia muito além das exigências do meu enunciado aqui. Ótimo! Então, assim que a gente projeta um filtro Butterwolf, assim que a gente projeta um filtro Chebyshev, e assim que a gente também projeta um filtro do tipo Bessel. Aqui está o filtro Bessel. O filtro Bessel, se for comparado ao Butterwolf ou Chebyshev, ele geralmente tem uma resposta mais lenta, uma resposta em frequência mais lenta. Ou seja, se enquanto, eventualmente, um filtro Butterwolf é assim, preto, vamos imaginar aqui, ó, então aqui está o filtro Butterwolf plano, e depois ele vai cair numa determinada velocidade. O Chebyshev ele já seria assim, ó, cai mais rápido, ótimo. O Bessel seria essa curva daqui em rosa. Ele é plano, ele cai muito mais lento. Então, ou seja, para mim conseguir um decaimento rápido, ou seja, uma banda de transição rápida, eu teria que gastar muito mais elementos. Ele é um filtro tido em algumas circunstâncias como menos eficiente devido a essa característica. Ele é lento, observem aqui. Observem que, se eu fosse considerar o mesmo exemplo anterior, ou seja, de ordem 3, e com 7 elementos, ele conseguiria me dar uma atenuação de 30 e poucos dBs. E quantos outros filtros me dão 60 dB, esse aqui conseguiria me dar nem metade da escala dB. Lembrando que de 3 em 3 dB significa dobrar ou diminuir pela metade a potência do seu sinal, ou seja, 3 dB é muita coisa. Imagina que nós falamos de 30 dB. Mas por que ela é utilizada, Alan? Ele tem uma vantagem. Todas essas curvas aqui que a gente tem mostrado dos filtros, como por exemplo essa curva daqui, ela é a amplitude do espectro. Lembrem que o espectro ele é dividido em espectro de magnitude e em espectro de fase. Ou seja, o seu filtro também mexe com a fase do seu sinal. Então nós estamos aqui só falando do espectro de magnitude. Ótimo, lindo. Mas o filtro de Butterwolf e Chebyshev, ele tem características altamente não lineares. Isso, às vezes, dependendo da sua aplicação, é ruim. Um filtro que trata de forma não linear a sua fase. Ou seja, às vezes, deixa eu pegar um exemplo aqui. Isso vocês estudaram lá em Sinais Sistemas 2. Mas um filtro linear é mais ou menos, de fase linear é mais ou menos assim. Ou seja, à medida que a frequência aumenta, o atraso ou avanço de fase não tem mudanças muito bruscas. Já um filtro de fase não linear, às vezes, ele faz algumas coisas doidonas, assim, ó. Ou seja, uma pequena variação de frequência, ele dá mudanças abruptas na fase do seu sistema. Ou, às vezes, aqui ele até se comportou de forma linear nessa região. Mas aqui, se eu for comparar dessa frequência com essa frequência daqui, observem que é não linear. Isso é horrível dependendo do tipo de modulação. Lembrando que geralmente nas modulações de sistemas, as informações geralmente a gente carrega ou na amplitude, no caso de sinais AM ou ASK, sinais digitais, ou na frequência, que é no caso de FM, ou sistemas FSK, mas nós também podemos modular a nossa informação na fase. Ou seja, a informação que você está trafegando na onda elétrica ou na onda magnética, ela está representada na fase do seu sinal. São nos casos dos sistemas que trabalham com modulação em fase, que é os P, no caso de sinais digitais, por exemplo, P, S, K. Phase Shift Key, tá? Então, sistemas onde a informação está na fase, eu tenho que ter filtros que são lineares para não haver distorções de fase e assim perder as informações. Esses são alguns dos exemplos onde a gente emprega filtro de Bessel. O filtro de Bessel, a função matemática dele é simplesinha, conforme se vê aqui, um pouco parecida com a do Butterwolf, tá? Mas um pouco mais simples ainda. Ele tem um gráfico também um pouco parecido, embora com curvas peculiares, naturalmente, aquilo que a gente viu no Butterwolf. E o procedimento, aqui também está a tabela, e o procedimento é exatamente o mesmo que se vê para Butterwolf. Só que eu tenho que utilizar essa tabela aqui e essa tabela aqui no caso de Bessel. Só isso. Na nossa prática, a gente também tem um exemplo de Bessel, embora
como seja um procedimento bem mecânico, não faça tanta falta ter ou não ter um exemplo de Bessel, tá? Mas é importante para o estudante saber da existência do efeito de Bessel e quando ele se aplica. Bem, na próxima aula, ou no vídeo 3, a gente vai falar sobre as transformações, ou seja, como pegar um filtro passa baixa, converter ele em passa alta, passa banda e rejeita banda. Por hora, é só isso.